Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais um grupo de estudos da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santana. Eu sou a Fabiana Medeiros, eu estou presidente da comissão neste momento. E hoje nós vamos falar sobre pensão por morte. Nossa querida membro Regina Fabretti trouxe a nossa querida convidada, a doutora Tânia, para trazer para nós as informações sobre a pensão por morte. E eu vou passar aqui para a doutora Regina para fazer a gentileza de ler para nós o currículo da doutora Tânia. Muito obrigada, Rê. Obrigada, Tânia. Obrigada a você pelo convite. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a doutora Tânia por ter aceitado o nosso convite. A doutora Tânia é advogada previdenciarista, membro da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção OAB Guarulhos, coordenadora das lives jurídicas da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Guarulhos, membro da diretoria de Direito Parlamentar em Brasília pelo IBDP, sob coordenação do Dr. Tiago, pós-graduada em Direito Previdenciário pelo Instituto Enfoque, pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, sócia do escritório Freitas e Santos Advogados, fica em Guarulhos, São Paulo. Passo a palavra para a doutora Tânia. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero aqui agradecer o convite, a doutora Fabiana, a doutora Regina Fabretti, a doutora Camila, a doutora Anderson. Muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada, né? E estamos aqui e vamos estudar, então, a pensão por morte. Deixa eu colocar meu material aqui, vai aparecer o currículo, porque eu fiz eu ministrei um curso e aí eu que tive que ler meu currículo, então ele ficou aqui. Não tem problema. Não tem problema. Vou pular ele aqui. Ver se ele vai aparecer aqui. Aqui. Apareceu. Aqui. Vamos ver, apresentação de slides. Cadê aqui? Configurar. Do começo. Aqui. Bom, gente, então, eu montei aqui, então, um material sobre a pensão por morte, né? Quem tem direito à pensão por morte? A fundamentação legal, então, está lá, no artigo 201, inciso 5 da Constituição Federal, está na emenda constitucional também, 103 de 2019, está na Lei 8.213 de 91, nos artigos 74 a 79, está no decreto 3.048 de 2019, que foi alterado pelo decreto 10.410 de 2020, no artigo 105 até o 115, e também nós temos lá na IN, artigo 121 a 135, que fala dos dependentes, e no artigo 364 a 380. Trata-se de um benefício, então, previdenciário, deixa eu tirar as fotinhas daqui, destinado ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, que está lá no artigo 74 da Lei 8.213. Então, para que tenha direito, para que o dependente tenha direito a esse benefício, o instituidor do benefício, ele tem que ter qualidade segurada no momento do óbito. Independe de carência, ou também pode ser quando acontecer a morte presumida, que está lá no artigo 74, no inciso 3, e no 78, ambos da Lei 8.213. A morte, como eu falei, ela pode ser a presumida, desde que ela esteja declarada pela autoridade judicial competente depois de 6 meses de ausência, ou mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe. Aqui a gente pode lembrar do que aconteceu lá em Brumadinho, do que aconteceu lá em Mariana. Inclusive, em Brumadinho, encontraram um corpo recentemente, não sei se vocês viram falar, né? Depois de quase 2 anos, encontraram lá um corpo de uma pessoa que estava desaparecida. Ou, que é o que mais acontece, que é o mais corriqueiro de acontecer, a morte real, que é aquela comprovada pelo atestado de óbito. E quem são os dependentes? A lei traz para a gente a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Lá na primeira classe, exceto o enteado, o menor tutelado e o menor sob guarda, a dependência econômica ela é presumida. Então, tá lá, o cônjuge, o homem ou a mulher, a companheira ou o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade. Aqui é importante a gente falar que muitos advogados têm aquela dúvida, mas
ele estava recebendo a pensão por morte, ele completou 21 anos, mas ele faz faculdade. Ele pode continuar recebendo pensão por morte? Não pode. Não adianta, não tem, a lei não traz essa possibilidade. É 21 anos, acabou. Ou, né, filho inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Aí tem lá na primeira classe o enteado, o menor tutelado e o menor sob guarda. Esses aqui, como eu falei, precisa comprovar a dependência econômica. E a segunda classe, que são os pais, que precisa também comprovar a dependência econômica. E a terceira classe, que é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade, irmão inválido, irmão que tem deficiência intelectual, mental ou grave. O enteado, o menor tutelado e o menor sob guarda, apesar de estarem na primeira classe, precisam comprovar a dependência econômica, como eu falei aqui para vocês. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, ou de fato, também precisam fazer a prova da dependência econômica, e aqui um pouquinho mais para frente eu vou falar da alteração que a lei trouxe sobre a pensão para quem é divorciado. Tá, mas e aí, como é que ficou essa questão do menor sob guarda, né? Que uma hora entra na lei, outra hora sai da lei, como é que ficou? O artigo 23, no parágrafo 6º da emenda constitucional, ele fala o seguinte: equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. O menor sob guarda já havia sido excluído desde a Lei 9.500 de 28 de 97, mas decisões judiciais vinham concedendo com base no ECA. Discussão. Disposição da emenda constitucional afronta o artigo 227 caput da Constituição Federal, que determina a prioridade dos direitos da criança e do adolescente. E aqui eu peço permissão para vocês para ler o artigo 227 da Constituição, que eu acho que é muito bacana. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui é um caso que a gente vai conseguir no judicial. No administrativo, é muito difícil a gente conseguir, até porque lá no administrativo, eles vão sempre pela norma, pela instrução normativa, né? Nem adianta a gente fazer qualquer requerimento fundamentando na Constituição ou na 8.213, porque eles seguem a instrução normativa. Aí eu trouxe aqui para vocês o tema 732 do STJ, que diz o seguinte: o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523 de lá de 96, reeditada e convertida na Lei 9.528 de 97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069 de 90, frente à legislação previdenciária. Então, aqui a gente tem aí a proteção do STJ para a gente conseguir um benefício, então, para o menor sob guarda lá na Justiça. Bom, gente, o que eu trouxe para vocês aqui de importante? A pensão por morte não será devida quando na data do óbito o segurado não tiver qualidade de segurado, salvo se o segurado falecido tivesse completado os requisitos para a concessão de aposentadoria ou ficar comprovado que o segurado deveria estar em gozo de benefício. Um exemplo, deveria estar em gozo de benefício por incapacidade. E aí, eu trouxe para vocês um caso que aconteceu aqui no escritório. Uma senhora de 82 anos de idade estava recebendo um BPC LOAS. Só que esse BPC ele foi cessado pelo MOB, porque a filha dela, que é solteira, que mora com ela, fez um MEI. Falaram para ela, não, faz um MEI para você poder se aposentar. Só que esqueceram do BPC. O INSS foi lá e cessou o BPC dessa senhora de 82 anos. A filha dela veio aqui me contratar para eu fazer a defesa do MOB.
Aí eu perguntei para ela, mas e o seu pai? Se o pai está vivo, não está? Ai, não, doutora, meu pai faleceu e ele vivia dizendo que faltava 6 meses para ele se aposentar. Eu falei, me traz os documentos dele aqui, deixa eu ver. Aí ela me trouxe a documentação dele, ele recebia o BPC também, no ano de 2000, ele tinha ido pedir o BPC, foi concedido. Aí eu olhei as carteiras de trabalho dele, ele é de 1933. Em 1933, ele fez 65 anos no ano de 1998. Lá em 1998, eu até anotei aqui, em 1998, ele precisava de 102 contribuições só. Ou seja, olhando a carteira de trabalho dele, vendo que ele precisava somente de 102 contribuições, ele tinha direito a uma aposentadoria em 98. Só que no ano de 2000, ele foi lá pedir um benefício, o benefício LOAS, o BPC LOAS. E o que o INSS deveria ter feito? Seguindo o artigo 687 da IN 77. Deveria ter lhe concedido o melhor benefício. Só que não fizeram isso. Simplesmente deixaram. Nem olharam, eu acredito que não olharam, não sei, né? Os requisitos lá que ele tinha para uma aposentadoria e concederam para ele o BPC LOAS. Bom, e então eu falei para essa cliente que veio aqui, falei, olha, a sua mãe, ela tinha direito à pensão por morte e não BPC, né? E aí, então, eu entrei com pedido de pensão por morte, por quê? Porque como ele já tinha atingido os requisitos de 98 para uma aposentadoria, ele não precisava, então, da qualidade segurada no momento do óbito, porque ele tinha direito à aposentadoria. Então, eu fiz a defesa dela no MOB, né, porque eu precisava fazer essa defesa lá, para ela não ter que devolver dinheiro, que está em quase 30 mil reais de devolução, e eles não têm condições, fiz a defesa, e pedi a pensão por morte. E aí, gente, foi negado, foi indeferida a pensão por morte. Quando eu fui lá ao despacho, porque as informações, ela não está na comunicação de decisão, as informações que a gente precisa estão no despacho. Lá no despacho, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, não vai dar para eu abrir. Lá no despacho, ele fala o seguinte, não pedimos a carteira de trabalho, porque um registro está elegível, o registro de 1985 está elegível, e não faria diferença. Poxa, por que esse servidor não pediu a carteira de trabalho? Será que lá na carteira de trabalho essa anotação não estaria elegível? Será que não daria para ele ver essa anotação? Bom, então eu fiz o recurso, eu fui para a junta, né? Eu provei que ele tem 104 contribuições, quando ele precisava de 102, provei que ele tem as 104 e fiz o recurso. Então, esse caso é exatamente esse. A pessoa faleceu, ele tinha direito a uma aposentadoria ou ele tinha direito a um benefício, no caso aqui por incapacidade, então o dependente terá direito à pensão por morte. Alguma dúvida até aqui, gente? Estou rápida, tá bem? Certo? Tá. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês o enunciado 4, lá do CRPS. É devida a pensão por morte aos dependentes, apesar do segurado, apesar de ter perdido essa qualidade, que preencheu os requisitos legais para obtenção de benefício previdenciário até a data do seu óbito. Então, aqui a gente tem também a fundamentação lá no CRPS, que é uma das fundamentações que eu usei no recurso para a junta. Eu trouxe também para vocês aqui a súmula do STJ, a 416, que diz, é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Trouxe também aqui uma ACP, que é lá da 17ª Vara Federal de Porto Alegre, que as decisões maravilhosas vêm lá do TRF4, né, gente? E aí ele diz, né, julgo parcialmente procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do artigo 4871 do CPC para condenar o INSS a reconhecer a manutenção da condição de segurado do instituidor da pensão por morte nos casos em que comprovada a eclosão da incapacidade durante os períodos de graça, quer seja temporária, quer seja permanente, independente do pedido de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez, à época, desde que atendidos os demais requisitos legais, devendo a autarquia tomar as medidas necessárias para o cumprimento dessa decisão, adequando seus regulamentos internos à presente condenação. Essa decisão vale para todo o território nacional e tá em vigor. E aí eu também tenho um caso no escritório, que eu estou trazendo para vocês aqui, que se encaixa nessa CP. O senhor, ele tinha cardiopatia, estava recebendo auxílio-doença lá desde 2006, 2007. Aí lá em 2013, eles cancelaram, o INSS cessou o benefício dele, porque olharam nas mãos e viram que ele estava trabalhando, então cessaram lá o benefício dele. E aí ele tentou mais uma vez, o benefício não foi concedido. Aí ele pagou a guia até 2014, ele ficou desgostoso, porque ele trabalhava no garimpo. Então, ele ia para o garimpo, ele não conseguia trabalhar por causa da cardiopatia, ele tinha falta de ar, dor no peito. Ele ficou tão desgostoso, ele ficou em casa, não tinha como colocar pão na mesa, começou a beber, bebida, cardiopatia, não deu, veio a óbito. Então, eu entrei com a gente fez o pedido de pensão por morte para a viúva, foi indeferido, óbvio, né, por falta de qualidade segurada. Eu entrei na justiça e pedi a perícia indireta na documentação. E em um dos laudos da cardiologista, ela pedia, falava que ele tinha cardiopatia, que estava grave, que o coração dele estava funcionando só com uma parte e tal. Ainda assim, o INSS teve coragem de cessar o benefício dele. Bom, essa ação tá correndo, né? Está agora na parte da perícia, da perícia indireta que eu pedi, e depois eu conto para vocês o resultado. Espero que a gente tenha um resultado bom. E eu fundamentei nessa CP aqui, exatamente nessa CP, porque ele morreu da mesma doença que ele tinha quando ele estava lá recebendo auxílio-doença do INSS. Aí depois eu conto para vocês, tomara que dê certo. Eu estou bastante confiante nesse caso. Bom, gente, e como calcular o período de graça, né? A gente está falando aqui que se ele estava lá com direito a um benefício por incapacidade permanente ou temporária, mesmo que ela tivesse acontecido no período de graça, então como é que a gente calcula? O artigo 15 lá da Lei 8.213, ele vem dizer, né, lá no seu inciso 2, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada. Aí vem, o inciso 2 aqui, aí vem lá o parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado tiver pago mais de 120 contribuições, desde que não tenha perdido a qualidade segurada, porque a gente vê muito cliente que você conta lá 120 contribuições, só que no meio do caminho ele perde qualidade segurada, então aí já não dá. Bom, só que como que a gente conta? O que vai pegar para a gente aqui é o parágrafo 4º, que ele diz o seguinte: a perda da qualidade segurada ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Gente, por que é que o legislador, quando ele vai fazer uma lei, uma norma, ele faz uma coisa tão complexa que a gente precisa depois de uma norma comentada, de uma norma anotada, a gente precisa de curso, né? Porque para que escrever tudo isso aqui dessa forma tão complicada, né? Bom, mas aí para facilitar, eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente fixar bem na nossa mente. Alex, empregado do Bergamini Supermercado, ficou desempregado no dia 12/1/2017, após laborar 4 anos na empresa. Esse foi o seu primeiro emprego. Alex recebeu o seguro-desemprego após a sua demissão. Seguro-desemprego é um item importante. Em 2 de fevereiro de 2019, Alex faleceu e deixou como dependentes 2 filhos menores. Os filhos de Alex requereram o benefício da pensão por morte. O benefício foi negado sob o argumento de que Alex deixou de ter qualidade segurada em 15 de março de 2018. A decisão do INSS foi correta? Vamos ver. Bom, o artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213, ele diz 12 meses para quem deixar de exercer atividade remunerada.
Artigo 15, parágrafo 1º. 24 meses se tivesse mais de 120 contribuições. Artigo 15, parágrafo 2º. 12 meses, mais 12 meses, no caso, segurado em situação de desemprego. Bom, o desligamento do Alex foi no dia 12/1 de 2017. E a data do falecimento dele foi 2/2 de 2019. Então, vamos dar um exemplo aqui para um período de graça de 24 meses, contados após a cessação do seguro-desemprego. Aí eu fiz uma linha do tempo, que com essa linha do tempo aqui, se a gente colocar as datas, dá para a gente saber se a pessoa está no período de graça ou não. Olha lá. Janeiro de 2017, última contribuição. Então, você conta a partir dali, mais 12 meses, que vai dar janeiro de 2018. Ele recebeu o seguro-desemprego, então vai dar para ele mais 12 meses. Então, nós vamos para janeiro de 2019. Qual que é o mês imediatamente posterior a janeiro de 2019? Fevereiro de 2019. Data do vencimento da competência fevereiro de 2019? 15 de março de 2019. Quando que ele teve a perda da qualidade segurada? Dia 16 de março de 2019. Ou seja, a decisão do INSS de indeferimento estava errada. A decisão dizendo que ele não tinha qualidade segurada estava errada. Tá certo? Espero que essa linha do tempo ajude vocês aí. Bom, agora a gente vai falar aqui do início da invalidez ou deficiência e o dependente filho ou irmão, artigo 108, lá no decreto 3.048, e o artigo 16, inciso 1 e 3 da lei 8.203. Depois aqui eu trouxe um pulo do gato para a gente estudar aqui. Artigo 108 do decreto. A pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes, preste atenção nessa palavrinha aqui, antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. E aí lá o artigo 16, no inciso 1 e 3, ele vem dizer: são beneficiários do regime geral na condição de dependentes do segurado. Inciso 1, filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Inciso 3. O irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Pulo do gato que eu trouxe para vocês aqui. A portaria 4, número 4, de 5 de março de 2020, ela vem dizer: comunica para cumprimento a decisão proferida na ação civil pública, número tal, o número está aqui para vocês. Artigo 1º. Comunicar para cumprimento a decisão judicial proferida na ação civil pública, ACP número tal, determinando ao INSS que reconheça para fins de concessão de pensão por morte a dependência do filho inválido ou do irmão inválido, quando a invalidez tenha se manifestado após a maioridade ou emancipação, mas até a data do óbito do segurado, desde que atendidos os demais requisitos da lei. Artigo 2º. A determinação judicial a que se refere o artigo 1º produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento DER a partir de 19/8 de 2019 e alcança todo o território nacional. E aí, aqui eu também trouxe um caso para exemplificar para vocês, que também veio aqui para o escritório, um rapaz solteiro de 40, ele está com 42 anos, a mãe dele faleceu em dezembro de 2017. E ele foi lá, ele tem problema de audição, bem grave, a gente para falar com ele tem que gritar. E aí, então, eu fiz um pedido, ele fez um pedido de pensão por morte, ele foi sozinho lá, pediu pensão por morte, passou pela perícia médica, e o perito do INSS colocou uma data lá, que o início da invalidez dele se deu antes da morte da mãe, antes do falecimento da mãe. Só que o perito colocou essa anotação à mão, ele anotou lá a caneta. E o número que ele colocou parecia um 7. Então, assim, dava a entender que o início da invalidez ocorreu antes do falecimento da mãe.
Então, eu fiz uma revisão do ato de indeferimento, lá do artigo 561 da IN 77. E coloquei lá, né, o resultado da perícia. Aí veio novamente o indeferimento dizendo que o médico, apesar de ele ter lançado lá a mão 2017, no sistema Prisma, ele colocou 2018. E aí, a mãe dele faleceu em dezembro de 2017, aí o início da incapacidade tinha dado lá, não era 2017, deu 2018. Bom, eu fiz o recurso e pedi para que ou chame um médico, ou eles verifiquem que aquele número é o número 7 mesmo, porque, gente, está muito diferente o número 7 que ele colocou lá do número 8. Eu cheguei a grifar, cheguei a circular o número 8 que ele tinha feito. Então, essa CP aqui ajuda muito a gente. E aí, essa portaria nos traz uma oportunidade de revisão do ato de indeferimento, porque o artigo 7º dela diz o seguinte: para os requerimentos indeferidos, cuja ADER seja a partir de 19/8/2009, caberá a reanálise mediante requerimento de revisão a pedido dos interessados, ou seja, o INSS não vai revisar esses casos de ofício. Então, esses clientes estão por aí, eu sei que o difícil é encontrar esses clientes, né? Então, assim, igual esse meu cliente, tem muitos por aí, gente. Então, pela essa ACP aqui, dá para fundamentar e fazer o pedido de revisão e conseguir aí a pensão por morte para o maior de 21 anos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes do óbito do dependente. Do pai ou da mãe, né? Bom, pensão por morte do cônjuge e ex-companheiro. Gente, nenhuma pergunta até agora? Tá tudo tranquilo? Tá? Joia? Tá. Súmula 336 lá do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada... Opa, será que alguém quer falar? Doutora Vanessa? Não? Acho que não, né? Comprovada a necessidade econômica superveniente. Artigo 76, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 8.213. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia a pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de o segurado falecido estar na data do seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Agora é a doutora Fabiana. Esse artigo 3º, esse parágrafo 3º, ele foi incluído pela Lei 13.846, lá de 2019, né? A gente ouviu falar muito sobre isso aqui foi um baque grande aí para muita gente. Bom, o artigo 371 da IN 77, ele vem dizer o seguinte: o cônjuge separado de fato ou divorciado, bem como o ex-companheiro, terá direito à pensão por morte, mesmo que este benefício tenha sido requerido e concedido à companheira ou novo cônjuge, desde que recebedor de pensão alimentícia. Parágrafo 1º. Equipara-se a percepção de pensão alimentícia, recebimento de ajuda econômica ou financeira, sob qualquer forma, observando-se no que couber o rol exemplificativo lá do artigo 135. E a concubina, gente? Ela tem direito à pensão por morte? A concubina, o concubino? Aí eu trouxe para vocês aqui uma decisão recente do STF, que é o tema 526. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento virtual finalizado na última segunda-feira, no dia 2/8, apreciando o tema 526 da repercussão geral, fixou por maioria a seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Aí eu também trouxe um caso que aconteceu aqui no escritório, um senhor
Ele vivia em união estável aqui com a esposa dele, e ele estava casado, não estava divorciado, da primeira mulher dele que mora no Paraná ainda. Então, o que aconteceu? Ele se separou de fato da mulher do Paraná e se uniu à esposa daqui, de Guarulhos, no ano de 99. Então, desde 99, os dois moravam juntos. Bom, ele veio a óbito agora no ano de 2020, ele veio a óbito. Eu, então, entrei com um pedido de pensão por morte para ela, juntei várias fotos do casal, lá desde 99, foto da construção da casa deles aqui, juntei conta de água, conta de luz, vários documentos. Aí o INSS abriu uma exigência dizendo que ele estava casado, que estava na certidão de casamento dele, e que precisava de uma declaração dessa mulher, que está lá na certidão de casamento, para eles analisarem. Eu falei, gente, mas é um absurdo isso, porque o Código Civil, lá no artigo 1721, ele fala da separação de fato. Ou seja, se ele tem documentos, fotos, que comprova a união estável aqui, isso significa dizer que ele estava separado de fato. E o artigo 1721 fala da separação de fato. Então, eu rebati a exigência, eu fundamentei lá no 1721 do Código Civil, falei da separação de fato, e aí, então, a pensão por morte foi concedida. Porque aqui, no caso, a senhora, a mulher dele aqui de Guarulhos, ela não é concubina, ela é esposa, ela vivia em união estável. Se existiu a separação de fato, então ele não estava mais casado. Então, se ele tivesse casado, morando lá na casa da mulher lá do Paraná, e no paralelo tivesse uma outra pessoa, aí ela seria concubina, mas não foi o caso aqui. Bom, o prazo de duração da pensão por morte para cônjuges de companheiros. Vocês viram aí que no dia 30 de dezembro mudou novamente aí a lei, né? E, então, para quem tinha até 21 anos, nada mudou, né? Quem tem ali até 18 contribuições, menos de 18 contribuições, ou menos de 2 anos de casado, vai receber a pensão por 4 meses. Aí eu trouxe aqui a tabelinha para vocês de como era e de como ficou. Então, menos de 22 anos, 3 anos, isso é hoje. Menos de 21 anos, vai receber por 3 anos, e assim segue ali na tabelinha, que antes era acima de 44 anos era vitalícia, e hoje somente acima de 45 anos é vitalícia. Aí eu falo aqui dos 4 meses, né, que eu já comentei aqui, que tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento, a união estável, tiver sido iniciado há menos de 2 anos, antes do óbito, do segurado, prazo de duração 4 meses. Mas tem uma exceção. Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou do trabalho, aí então não fica por 4 meses, aí a gente volta lá naquela tabelinha. Aí eu trouxe aqui mais um pulo do gato para vocês, né? E como fica o prazo de duração da pensão por morte quando o decujus faleceu de homicídio? Acontece, né? Eu tive uma amiga que o marido dela foi discutir com a vizinha no portão, a vizinha deu um tiro nele e ele morreu, homicídio, né? E aí, então, eu trouxe um processo para vocês aqui, que foi decidido pela TNU. E a TNU fala aqui nesse processo que a morte ocasionada por homicídio, ela caracteriza acidente de qualquer natureza. Então, se você tem aí um cliente que eles tinham menos de 2 anos de união, tinha menos de 18 contribuições, que ia dar 4 meses apenas de pensão por morte, recebimento do benefício, se foi morte ocasionada por homicídio ou acidente de qualquer natureza, então você vai para a tabelinha, de repente ela tem lá 43 anos de idade, 45 anos de idade, vai receber vitaliciamente. Legal, né, gente? Acho esse pulo do gato aqui muito bacana. Bom, se o instituidor tiver vertido menos de 18 contribuições, ou se o casamento ou união estável tiver sido iniciado há menos de 2 anos antes do óbito, mas o óbito ocorrer por homicídio, então a gente segue a tabelinha lá.
E quem recebe LOA, gente, deixa direito à pensão por morte? A resposta é depende. Se o beneficiário do BPC LOAS verter contribuições para a Previdência Social, sim. E aqui é importante dizer que a pessoa que recebe o BPC LOAS, ela pode contribuir como baixa renda, lá os 5%, ou ela pode contribuir com 11%, né, lá de um salário mínimo. Ou se o beneficiário do BPC LOAS tiver direito a uma aposentadoria, né? Acontece, como esse caso que eu contei para vocês lá de 1998, que o senhorzinho lá tinha direito à aposentadoria. Então, tá lá recebendo o BPC LOAS, mas tinha direito à aposentadoria, então ele deixa aí a pensão por morte. É interessante dizer aqui do código do pagamento de quem recebe o BPC LOAS para pagar como facultativo sempre, porque se pagar como contribuinte individual, o INSS vai cessar, vai cortar o BPC dele. Então, sempre pagar como facultativo. Ou facultativo normal, 11%, ou facultativo baixa renda, tá? O baixa renda até é mais fácil porque ele já está lá cadastrado no CRAS, né? Então, ele já pode aí pagar como, contribuir com baixa renda, que ele deixa direito à pensão por morte. Os meus clientes aqui, gente, eu dou orientação para quem recebe o BPC LOAS, já começa a pagar o carnezinho aí para deixar a outra pessoa segura. Bom, valor do benefício. O valor do benefício, com a mudança aí que trouxe a emenda constitucional, mudou, né, gente? Ficou muito, muito ruim, né? Inclusive, o professor Michel Gouveia, ele está com um curso falando de uma tese para fazer uma revisão para esses cálculos de aposentadoria aqui. Para vocês terem uma ideia, esses 50% que eles estão pagando agora, mais de 10% por cota individual, já era pago lá na década de 60. Ao invés da lei progredir, nós estamos regredindo, nós estamos voltando para o passado, nós estamos voltando para uma lei lá da década de 60, isso é um absurdo. Então, essa tese para revisão, essa é uma delas, né? Uma delas, tem outras tantas ali para a gente trabalhar. Mas uma delas é essa, gente. Como é que pode a gente regredir, voltar no passado, ao invés da gente progredir, né? Bom, então serão aplicados 100% aplicados sobre o valor da aposentadoria ou, em caso de morte do segurado em atividade, ao valor que receberia se fosse aposentado por invalidez. Valor da aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício, média dos 80% maior do salário de contribuição, sobre a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Isso antes lá até dia 13 de 11 de 2019. Como que era feito o rateio? Havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Tinha reversão de cotas? Tinha. Será revertida em favor dos demais dependentes a cota parte do dependente cujo direito à pensão cessar. E aí, como ficou? Né? Ficou muito ruim, porque 50% da cota familiar, mais 10% da cota individual por dependente, aplicado sobre o valor da aposentadoria, ou em caso de morte do segurado em atividade, o valor que receberia se aposentado fosse por incapacidade permanente. Então, um dependente dá direito a 60%, 2 dependentes 70%, 3 80%, 4 dependentes 90% e 5 ou mais dependentes 100%. E aqui não tem reversão de cotas. Então, uma pessoa, um dependente, completou 21 anos, ele não divide ali para as pessoas restantes, ele volta, faz um novo cálculo e aí então faz o cálculo da pensão por morte. E aí, gente, o professor Hermes Arraes, ele sempre fala, né, que o cálculo, na verdade, novo da pensão por morte, quando a pessoa não é aposentada, ela não é 60%, ela é 36%. Por quê? Porque se a pessoa não está aposentada, ele vai fazer um cálculo. Depois que ele aposenta, aí que ele vai jogar os 60% em cima, que é os 50% mais um, no caso. Então, se você for ver,
6 vezes 6, 6 vezes 6, 36, são 36%, gente, é um absurdo. Eu acredito que essa tese de revisão, ela vai pegar, eu acredito assim, nossa, fortemente, porque tá absurdo isso daqui, viu? Tá muito ruim. Bom, acumulação de benefícios de pensão por morte e aposentadoria, cônjuges e companheiros, óbitos ocorridos a partir de 14/11/2019, na vigência da emenda constitucional. 100% do benefício de maior valor, mais uma porcentagem dos demais benefícios. Regra de acumulação de benefícios. Um salário mínimo 100%, acima de 1 até 2, 60%, acima de 2 até 3, 40%, acima de 3 até 4, 20%, e acima de 4, 10%. E aí, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu peguei da professora Priscila Machado. Eu gostei tanto do exemplo que ela trouxe, que me ajudou tanto a entender, que eu trouxe para vocês para ajudar a entender também de forma fácil. Então, tá lá, ó. Exemplo do ofício circular número 64 de 2019. Havendo acumulação de uma aposentadoria concedida com o valor de R$5.000, com uma pensão por morte para cônjuge no valor de R$4.000, de mesmo titular. A aposentadoria terá seu valor integral preservado e a pensão por morte será paga da seguinte forma. Então, receberá 5.000 de aposentadoria mais uma parte da pensão. Vamos calcular, então, aí a parte que eu trouxe aqui, que eu peguei lá da professora Priscila Machado. Bom, salário mínimo aqui no exemplo. Eu peguei aqui exatamente do exemplo da professora Priscila para ficar bem claro, tá? Então, o salário era 998, então a gente preserva. Um salário mínimo preserva lá 100%. 60% do segundo salário mínimo vai dar 598,80. 40% do terceiro salário mínimo, 399,20. 20% do quarto salário mínimo. E 10% do restante que ficou aqui de 80 centavos. No total, a pensão por morte vai ser... Oi? No final, a pensão por morte vai ser R$ 2.196,40. Então, aqui, olha, eu trouxe a base, né, dos R$4.000 que era a pensão por morte, e aí a gente vai abatendo lá, de 1 salário, 2 salários, 3 salários, 4 salários, e aí eu coloquei para vocês aqui a sobra. Nesse exemplo aqui, eu achei super fácil de fazer o cálculo. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me perguntem, tá? Bom, aí eu trouxe aqui os meios de prova da união estável. Gente, como tá difícil da gente fazer prova de união estável, né? Você junta foto, você junta lá a certidão de óbito, você junta uma conta de água, uma conta de luz. Nossa, eles arrumam pelo em ovo. Eu tô com um caso aqui no escritório que era o rapaz, a esposa e 2 crianças. Esse rapaz estava envolvido com drogas e tal, ele se matou. Mas eu acredito que ele tenha querido preservar as crianças, então ele foi se matar num outro lugar. Aí no atestado de óbito, estava o endereço de onde ele foi encontrado. Pronto. O INSS já não concedeu a pensão por morte, porque no atestado de óbito estava lá um segundo endereço. Então, a moça juntou, ela foi sozinha no INSS, ela juntou uma sentença da vara da família, reconhecendo a união estável, juntou a certidão de nascimento das crianças e juntou a certidão de óbito, só que como o endereço da certidão de óbito, de onde ele estava, né, na certidão de óbito, não era da casa dela, o INSS indeferiu. Eu entrei com um pedido de revisão do ato de indeferimento, e, gente, olha, vai fazer mais de 2 anos já que está essa revisão lá parada. Então, eu conversei com ela, a gente acabou entrando na justiça, porque na justiça vai mais rápido. Então, aqui eu trouxe uma lista de documentos que está lá no artigo 135 da IN 77, que é legal para fazer aí um bate, né? Fazer um checklist aí, quando vocês estiverem atendendo o cliente e, né, preenchendo lá a fichinha. Inclusive, na minha ficha de atendimento, eu coloquei até aquela CP lá, que eu mostrei para vocês aqui, para não esquecer. Então, eu já deixo o número da CP,
para já perguntar para a pessoa. Bom, lá no parágrafo 1º do artigo 185 da IN, ele diz: os 3 documentos a serem apresentados na forma do CAPT podem ser do mesmo tipo ou diferente. Gente, o que significa mesmo tipo? O que significa? 2 certidões de nascimento é o quê? São documentos do mesmo tipo. A IN ela diz que sim, que pode juntar documentos do mesmo tipo, desde que demonstre a existência de vínculo ou dependência econômica, conforme o caso entre o segurado e o dependente. Aí eu trouxe aqui o parágrafo 2º, o 3º, a gente fala da JA, que muitas vezes o INSS não faz. Você junta lá um início de prova material, como no caso dessa moça, que juntou a sentença da vara da família no início de prova material. O que eles tinham que ter feito? Ter aberto a JA e não abriu. Aí eu falo do parágrafo 4º, a sentença judicial proferida em ação declaratória de união estável não constitui prova plena para fins de comprovação de união estável, podendo ser aceita como uma das 3 provas exigidas no caput deste artigo, ainda que a decisão judicial seja posterior ao fato gerador, que é o que eu acabei de falar para vocês agora. Só a sentença não vale, mas ela é início de prova material. Aí nós tivemos uma alteração pelo decreto 10.410, que agora já não são mais 3 documentos, agora são 2 documentos. Então, ela veio alterar o artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 3.048. Parágrafo 3º. Para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no mínimo, 2 documentos observados o disposto no parágrafo 6º-A e parágrafo 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos, dentre outros, também a JA. Lista de documentos dispensáveis no atendimento do benefício à pensão por morte. Aí eu coloquei, então, aqui os documentos, todos... eu coloquei aqui 3 tabelinhas de documentos, que também facilita na hora de estar ali atendendo o cliente, vai fazer a fichinha, né? Vai ticando aqui, já facilita para fazer o pedido, o requerimento do benefício. Bom, gente, não sei se foi muito rápida, mas eu cheguei ao fim. Eu acabei não falando nem aqui do contribuinte individual, porque eu achei que o material ficou extenso, mas o contribuinte individual tem uma súmula da TNU, que é a 239, que permite que o contribuinte individual, que o dependente, né, do contribuinte individual falecido, faça a prova do desemprego, né? Então, eu também tenho um caso que veio lá da minha parceira lá de Minas Gerais. O contribuinte individual, ele era motorista de escolar, lá na Bahia, e aí veio a pandemia, em março de 2019, a prefeitura rescindiu o contrato com ele, porque as crianças estavam tendo aula em casa. E aí ele veio a falecer agora em setembro, ou seja, ele tinha qualidade de segurado, ele estava no período de graça até maio de 2019, 15 de maio de 2019. E agora a gente vai usar essa súmula 239 da TNU para que se acrescente mais 12 meses de período de graça por conta dele estar desempregado, e a gente tem prova disso, que é a rescisão do contrato em razão da pandemia. Bom, aí eu trouxe uma mensagem aqui para vocês. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Então, assim, né, como já aconteceu aqui no escritório, eu sei que vai acontecer mais vezes, a gente erra, e a gente erra, e a gente erra, e a gente aprende, né? E só aprende aquele que tenta, aquele que tentar. Quem disse isso foi o Albert Einstein. Espero que vocês tenham gostado. Garganta muito seca já. Bom. Eu adorei o gato. Que bom! Vou dar o pulo do gato. Aí eu olhei o gato e falei, nossa, eu adorei o gato. Que bom, fico feliz. Muito legal, Tânia, muito bem. A pensão por morte é sempre uma polêmica, na verdade, né? Sim. Hoje em dia, então, quando fala de união estável, eu estava conversando com uma moça essa semana, e ela falou assim, porque eu sou divorciada, mas eu tenho união estável.
E aí ela vai pedir a aposentadoria dela, e ela falou assim, eu junto que documento? Eu falei, junta tudo e coloca que você é convivente em união estável, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você já juntou para o INSS a informação desde já. Exatamente, viu? Hoje está Porque tão você está difícil, vivendo né? com o cara em união estável, você vai pedir sua aposentadoria? Tá, eu vou juntar minha certidão de casamento. Eu falei para ela, não, mas você não é divorciada? Sou. Eu falei, você não tem convivência em união estável? Tenho. Eu falei, então junta os documentos seu, que sou atual. Uhum, Você junta a certidão exatamente. de casamento com a verbação, mas junta também a união estável e faz o requerimento já informando, pedindo para atualizar o sistema. Porque depois, eu falei para ela, depois você vai ver o que Procó que é. Eu tenho um casal que eu atendo aqui, eles são muito humildes, assim, muito humildes. Até ele me trouxe, esses dias ele me trouxe uma dúzia de ovos que ele pegou da galinha dele, lá do quintal dele, lá, de tão humilde que eles são. E eles vivem em união estável. Ela é bem velhinha, já tá com problema de perdeu a visão por conta da diabetes. Eu falei para eles, o senhor já vai providenciando documentação para provar que vocês moram juntos, porque eles não tinham. Aí ele já correu lá, já colocou uma conta de luz no nome dela, deixou uma conta no nome dele. Falei para ele, onde o senhor for com ela, porque ele acompanha ela nos médicos, coloca que o senhor é companheiro dela, porque lá na frente já pode, né, vai precisar. Vai, com certeza. Eles não pensam, né, nessa coisa. Não adianta. Vamos tirar uma foto, pessoal? Quem tá aí pode aparecer na foto, para a gente tirar uma foto, pelo menos. Você quer descompartilhar a tela, Tânia? Para você ver a... Aí a gente tira uma fotinho aqui oficial. Agora eu estou no computador. Eu entrei aquela hora, fiz barulho, desculpa. Eu estava no celular, eu entrei no computador. Você está sem som. Em cima tem um stop share. Peraí, stop vídeo. Opa, tem new... stop share. Aê, beleza. Muito bom. Então, vamos todo mundo fazendo X bonito, todo mundo enquadrado na foto. X. Espera aí que tem alguém abrindo a câmera, não sei se vai abrir, não vai? Vai. Então, vai lá. 1, 2, 3 e... valendo! Muito bom. Eu vou revelar a minha foto aqui para ter certeza que está tudo ok. Alguém tem alguma pergunta, gente, alguma dúvida para fazer com relação à pensão por morte, gente? Porque a Tânia deu uma senhora aula aqui, muito legal. Ai, que bom. Quem quiser muito. Material, eu mando para a Regina, e aí a Regina pode mandar para vocês. Quem quiser, só pedir, tá? Olá, Tânia. Olá. Fabi, mantém a gravação? Você pode encerrar. Perguntar ou encerra a gravação para eu perguntar? Tanto faz. Quer perguntar, pergunta. Eu perguntei, ninguém falou nada, então espera um pouquinho, Rê. Deixa ela perguntar. Eu quero sim. Tânia, tudo bem? Prazer, Adriana. Oi, Adriana, prazer. Prazer. Ô, Tânia, a gente tem essa questão da pensão por morte, que é um tema bem polêmico, né? Inclusive, eu tô com uma experiência no escritório e bem delicada, porque é justamente uma pensão por morte de uma menor, né? Em que ele era contribuinte individual, ele tinha uma empresa, ele recebia o prolabore, porém ele acabou falecendo de câncer, antes mesmo dele conseguir. Ele tinha incapacidade, ele tinha passado na perícia, porém não foi dado ao auxílio-doença naquele período ali que ele estava praticamente nos dias finais dele, pelo fato dele não ter a qualidade de segurado, porque não entenderam ali naquele momento que ele possuía a qualidade de segurado como contribuinte, porque pelo fato dele ser empresário e contribuir como individual, eles buscaram uma contabilidade e fizeram alguns recolhimentos retroativos. E aí o INSS não entendeu que ele seria um caso ali de pensão. E eu estou com esse processo já há um bom tempo no INSS, um bom tempo que eu digo já há pelo menos 2 anos, 1 ano e pouquinho. Será que seria interessante ir para a via judicial, nesse caso, para tentar caracterizar e conseguir a pensão para menor?
Mas, doutora Adriana, ele era um contribuinte individual, ele tinha prolabore e o contador fazia os recolhimentos para o INSS? Teoricamente, eles acabaram recolhendo como atrasado, né? Ele não fazia o recolhimento mensal, ele só caracterizou ele ali no quadro societário da empresa, atribuiu lá um salário, né? Teoricamente, um salário mínimo, e fez o recolhimento retroativo. E aí, quando ele foi passar em perícia, que ele foi buscar o auxílio-doença em virtude dessa neoplasia, eles detectaram a incapacidade, porém não detectaram o auxílio, não concederam. E aí, passado, acho que 4, 5 meses, ele veio a falecer. E agora nós estamos tentando esse entrave pela pensão por morte. Porque o contribuinte individual, ele tem 12 meses, né? Ele paga uma, ele fica 12 meses no período de graça. Agora, se esse pagamento aí, se eles fizeram o atrasado, como você está falando, se ele pagou aí antes, se ele pagou antes da perda da qualidade segurada, ou seja, né, ele tinha um período lá atrás que ele já tinha perdido a qualidade segurada, ele pagou esse período depois da perda da qualidade segurada. Aí realmente é difícil. O que deveria ter feito aí é ter pago o mês corrente. Né? Eu tive uma cliente aqui no escritório. Ele não pagou, ele pagou retroativo e entrou com auxílio, sabe? Então. A minha cliente aqui, ela foi internada. Eu falei para o marido dela, ó, recolhe uma como contribuinte individual, porque acho que ela era cozinheira. Aí ele recolheu um mês corrente. Ela foi internada no mês de julho, eu falei para ele, recolhe julho, que vai vencer ainda no dia 15 de agosto, recolhe. Ele foi lá, recolheu e pagou. No mês de setembro, ela veio a óbito. E aí eu pedi a pensão por morte, foi concedida, uma contribuinte individual. Só que eu paguei o mês corrente. Então, provavelmente eles lá fizeram o pagamento depois, atrasados, mas tão atrasados que foi depois da perda da qualidade segurada. Possivelmente. Aí, com a perda da capacidade, né, em relação à questão da incapacidade, mas, porém, a perda da qualidade não daria ali a questão do auxílio, né? Exatamente. Então, seria difícil essa reversão, né, em relação a esse pedido de pensão. Faz um desenho, o Adri, ela vai mandar o material, aí você dá uma olhada no material que você chegou depois, mas, assim, ela fez uma linha de tempo, bem legal. Legal. Também. Legal, e aí é legal você montar essa linha do tempo do cliente para ter essa ideia de onde ele estava, onde ele se enquadrou, quando que ele perdeu, porque aí facilita na visualização. Porque a gente falando assim, perdeu, mas perdeu quando exatamente? Entendeu? Sim. Às vezes a gente fazendo esse desenho fica melhor. Pode ver também se o início da incapacidade dele deu quando ele tinha aquela qualidade segurada lá atrás. Então, é preciso você fazer a linha do tempo mesmo. Você vai construir... Teoricamente, se deu lá atrás, a gente consegue, então, trazer essa realidade em relação a essa... Mesmo que não administrativamente, mas judicial, sim. Também, exatamente. O ideal é que você tenha no seu pedido administrativo a forma correta. Não vai para o judicial sem ter pedido no administrativo. Eu pedi, é que eu estou em grau de recurso no ADM. Não, mas eu estou falando assim, por conta do que a gente está falando agora, se você não tem, no seu processo administrativo, não tem esse pedido dessa forma, ou essa análise, não vá para o judicial, faça de novo o administrativo. Sim. Mas eu vou fazer essa linha do tempo com esse material que você vai encaminhar, que aí eu vou conseguir, talvez, fazer essa identificação mais clara. Isso, pensa naquele... Não sei se você chegou a ouvir o caso que eu falei do rapaz que perdeu o benefício lá em 2013, ele pagou depois as guias até 2014 e 2015 ele veio a óbito. E nesse caso eu estou pedindo a perícia indireta. Por quê? Porque a incapacidade, ele morreu do mesmo motivo da incapacidade dele lá atrás. Você pode ver isso também. Faz a linha do tempo. Tá? Faz a linha do tempo. Você pega de hoje para trás, aí você vai voltando e você vai ver ali quando ele deu o início da incapacidade e se ele tinha essa qualidade segurada lá atrás, porque daí está no material também. Maravilha, muito obrigada, viu? Nada. Camila, vai lá. Desculpa, gente, o telefone tocou na hora da foto. Eu vi, você saiu falando.
É difícil. Então, no caso, eu recebi uma dúvida essa semana que foi a seguinte: os documentos ainda não vieram. Anderson, já presta atenção, tá? Aí, um alemão, ele era aposentado aqui no Brasil. Ele trabalhou, contribuiu e era aposentado. Ele era casado com uma uruguaia. Ele faleceu em 2018. Era casado com uma uruguaia. Só que eles eram casados no Uruguai sob o regime de separação total de bens. Então, no caso, essa viúva, ela tem que comprovar a união estável, né, na data do óbito, porque essa certidão de casamento não foi homologada aqui e Não tem validade no Brasil. Né? Se eles foram casados aí por muitos anos, eles têm comprovante dessa união deles, né? Um documento que faz prova é a certidão de casamento de lá. Ela não vale no Brasil, porém vale como uma prova. Mas é o início de prova material, que você pode chamar aí a justificação administrativa. Eu vejo como início de prova, um início de prova fraco, né? Porque casaram com o regime de separação total de bens lá na época, há 30, 40 anos. Mas o regime atrás. de separação tem a ver com a pensão por morte? Não tem. Né? Mas não tira... como não é casado aqui, pode retirar mas essa a certidão, mesmo a certidão sendo início de prova material, e ela sendo regime de casamento de separação total, não importa. Ela continua sendo continua sendo casamento e continua sendo início de prova. Estão casados. O tipo do casamento, eu acho que isso nunca foi requisito. Eu acho que eles nem podem. Se eles falarem um negócio desse, aí sim, você pede até dano moral depois, porque não pode, estão criando coisa. Exatamente. Não, eu falei para o advogado do inventário, que foi quem me procurou, ele só faz família e me procurou para resolver essa questão da pensão. E eu tinha dito para ele, e falei, não, mas isso não tem nada a ver, uma coisa é a união estável, o casamento e a dependência econômica presumida, né? É diferente das outras classes. Por exemplo, quando o filho falece, a mãe tem que comprovar a dependência econômica desse filho solteiro. É diferente. Já da união estável, você só comprova a união estável. Não tem a necessidade de comprovar a dependência econômica. Decisão recente da TNU. Tá, obrigada, professora. Né? Só lembrando, né? Não sei se a doutora Tânia já pegou um caso assim. Eu comentei, acho que no nosso último grupo de estudo, eu tenho um caso de uma pensão por morte que foi negada, de uma união estável, de 30 anos. E aí recorri para a junta concedeu, o INSS fora do prazo recorreu com especial para o conselho, sob a alegação que um dos documentos da certidão de óbito não poderia ser considerada, porque quem declarou a morte foi a companheira. Nossa! Absurdo, gente. Chega a esse absurdo. Eu falei, mas então quer dizer que agora a gente tem que parar uma pessoa na rua e falar, declara ali para mim, porque senão o documento não vai valer. Eu não posso porque eu sou companheira. Esse é o argumento que ele levou com o recurso especial. Nossa, dá até dando moral isso daí, viu? Não. Exatamente. Eu falei, eles começam a fazer esses negócios, dá até uma raiva. Não tá dando moral, porque está atrasando fora de prazo. Fora que já tinha terminado o prazo para recurso, uma série de situações. Mas é brincadeira falar que a companheira, a certidão de óbito não vale como prova, claro que eu tenho uma... meramente protelatório, literalmente. Literalmente. E uma outra coisa, gente, que eu fiz uma live com o professor Malcolm Roberts esses dias, até estava comentando com ele falou, Tânia, isso ainda não apareceu, né? Mas é uma coisa que vai aparecer, gente. Tem uma senhora que veio aqui, e o marido mexia com drogas, era bandido, tal, batia nela, ela engravidou, disse que o filho não era dele, precisou entrar com ação na justiça para provar que o filho era dele, tal. Imagina o que essa mulher passou, né? E aí ela não aguentando mais, né, apanhar do cara, mandou ele embora. Gente, 2 meses depois a polícia foi lá e matou o cara. E aí ela tá pedindo pensão por morte e o INSS está indefinido porque ele não morava no mesmo endereço. Mas, gente, por que ela não morava no mesmo endereço? Porque ela estava apanhando do cara, né? É um absurdo. Tem boletim de ocorrência, tem internação desse rapaz. Precisa ela ficar apanhando dentro de casa
para ela ter direito à pensão por morte? Então, As é uma desculpas coisa... são muitas, né? Hoje a gente Muitas, olha doutora. essa questão de reconhecimento de união estável, ela é muito complexa. Antigamente ainda era mais simples, eu acho. A coisa foi complicando, né? Eles estão dificultando uma coisa que é Muito. direito do cidadão e eles não querem pagar. Pois é. É o caso aí do menor sob guarda, que a lei aqui fala sobre a dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, eu vou brigar por essa moça, né? Eu não acho que ela tenha que, eu não acho, acho que ninguém acha também, que ela tenha que ficar apanhando, né? Para esperar esse homem ser morto pela polícia, para ela poder receber pensão por morte. Ela tem todo o direito de receber. Também acho. Alguém mais tem mais alguma pergunta, gente? Não, a gente fica aqui batendo papo. Pode ir. Então, eu agradeço a presença de todos, para a Regina poder encerrar a gravação. Obrigada, doutora Tânia, pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para nós. Com certeza, com muitos pulos de gatos, que eu adorei. Eu achei o máximo os gatinhos. Que bom, gente. Eu vou inserir isso nos meus slides daqui para frente. Vou dar uma dica para vocês, eu vou pôr o pulo do gato. Posso copiar, Tânia? Pode copiar. Está autorizado. Eu achei o máximo, eu adorei. Obrigada, viu? Eu que agradeço imensamente, gente, a oportunidade de estar aqui. Como eu falei, foi uma honra para mim o convite da doutora Regina Fabretti. Muito obrigada pela paciência. E depois, então, eu mando o material para ser compartilhado com vocês. E quando precisar, estou à disposição. Rê, alguma coisa você quer falar para encerrar? Agradecer a presença de todos, da doutora Tânia, excelente, o gato também achei maravilhoso, o gatinho, muito obrigada. Tá? Obrigada a vocês, gente. Um grande beijo e um bom final de semana, né? Porque amanhã já é sexta, né? Final de semana está chegando aí. Não vou ver vocês. É isso aí. Se quiser beijo, encerrar. gente. Obrigada, Tânia. Obrigada. Obrigada.